Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula muito interessante a respeito sobre a classificação dos seres vivos. E ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse quarto aqui, ele é semelhante com o seu? Todo desorganizado, é roupa pra lá, é roupa pra cá, é tudo espalhado? Bom, se não é o seu quarto, o meu um dia já foi isso, mas quando a gente é adulta, né, não tem como a gente ficar com o quarto desorganizado. Mas por que a gente está falando de quarto desorganizado e desarrumado, professora? Minha mãe já fala disso, você também vai falar? Vai me encher com isso? Ó, seguinte, o quarto desarrumado é mais ou menos para a gente entender a importância da organização e da classificação. Pensa comigo, se eu te der um desafio, imagina todos os seres vivos do mundo, do planeta. Como é o caso aqui, é algum deles, né? E eu pedisse para você organizar esses seres vivos. Como você organizaria? Professora, mas não tem como organizar. Organizar como? Como se organiza as coisas, professora? Colocar os que são grandes de um lado, grandes do outro, pequenos... Como que é? Bom, toda vez que a gente pensar em classificação, a gente tem que pensar em critério. Por exemplo, se a gente for numa biblioteca e a gente vê o critério de classificação dos seres, o critério de classificação. Ai, dá uma pausa para cortar. Ai. Pode continuar? Você corta? Tá. Se a gente for na biblioteca e você entrar na biblioteca e eu te perguntar qual que é o critério de classificação da biblioteca? Normalmente, a biblioteca ela é classificada conforme o alfabeto, né? A letra, a ordem alfabética dos autores. Mas tem algumas outras bibliotecas em que o critério de classificação é a cor, né, para os pequenininhos. Ah, cor azul, cor vermelho, cor laranja. Então, numa classificação, é muito importante o critério de classificação. Qual que é o critério para você ter colocado esse grupo aqui, esse grupo aqui, esse grupo ali, né? Então, na hora, quando eu fizer o desafio para você, da classificação dos seres vivos, como você classificaria eles? Teve um cara que foi mais ou menos a sua mãe e falou o seguinte, eu tenho um critério aqui para classificar os seres vivos. E isso aconteceu em 1735. Foi esse cara aqui, chamado Linneu. Ele foi um botânico e médico e ele publicou um livro em que ele falava os princípios de classificação. Então hoje, atualmente, o critério de classificação dos seres vivos é as semelhanças e diferenças entre as espécies. Como isso, professora? Vamos pensar o seguinte. Pensa que aqui tem 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 10 gostam de ir no shopping. Os outros 10 gostam de ir na praça. Os outros 10 gostam de ir na igreja e assim por diante. Vamos entender o seguinte. Esses grupos, né, seguem uma semelhança entre si, correto? Então, o que gosta de ir no shopping, na praça... ou na igreja. Então, esses grupos são semelhantes entre si e diferentes dos outros, né? E é assim que acontece nos seres vivos. Linneu, ele classificou conforme as semelhanças, então, animais que eram semelhantes entre si ficavam agrupados aqui. Os outros ficavam agrupados aqui. E eles tinham diferenças entre si. Só que vem o seguinte, dentre esses 10 alunos, essas 10 pessoas que gostam do shopping, 2 a 3 gostam de ir no shopping X, outros 5 gostam do shopping Y. Repare então que dentro desse grande grupo ainda existem formas de eu separar, agrupá-lo eles em grupos menores ainda, né? E isso é a classificação dos seres vivos, é o que a gente denomina de taxonomia, que é a parte da biologia que identifica e nomeia e classifica os seres de acordo com o seu grau de parentesco. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vou pegar o giz. Ó. Então, existe um grande grupo, que são todos os animais presentes na natureza. E dentre esses animais, eu consigo fazer
separar 5 grandes grupos. 5 grandes grupos. Esses grupos quer dizer o seguinte, que eles são semelhantes entre si e diferentes dos outros, tá? Só que dentro desse grupo eu ainda posso separar indivíduos que são semelhantes entre si e diferentes deles, e assim por diante. Dentro desse grupo eu consigo fazer a mesma coisa. Eu vou agrupar indivíduos semelhantes entre si, e assim por diante. Reparem que um vai entrando dentro do outro. Então, esses 5 grandes grupos nós denominamos de reino, tá? Depois do reino, aqui, nesse grupo dentro do reino, a gente denomina de filo, tá? E vamos aqui comigo para compreender melhor. Então, ó, reino são 5 grandes grupos que eu fiz aqui. Dentro dos reinos existem os filos. Os filos. Dentro dos filos existem as classes. Dentro das classes existem as ordens. Dentro das ordens existem as famílias. E dentro das famílias, reino, filo, classe, existem os gêneros. E dentro do gênero existe aí a espécie, tá? Então, isso é a taxonomia da classificação dos seres vivos. Então, onde eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Onde um entra dentro do outro, tá? E cada um, por exemplo, se eu tenho um grupo, o filo X, aqueles indivíduos que estão dentro desse filo, eles são semelhantes entre si e diferentes dos outros filos e assim por diante. Ai, professora, como que eu vou gravar essa sequência? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, muita coisa para decorar. Bom, primeira coisa, aqui a gente não decora, a gente aprende. Então, mais uma dica aí para vocês lembrarem dessa sequência é o reficofage. Lembrou dessa palavra reficofage? Lembrou da taxonomia dos seres vivos, da classificação dos seres vivos, onde re é o reino, fi, filo, c, classe, o, ordem, f, a de família, g de gênero e e de espécie. Reficofage. Lembrou disso? Lembrou da classificação de Linneu, beleza? E aí vamos lá. Voltando aqui. Então foi Linneu, foi esse cara em 1735 que organizou toda essa bagunça dos seres vivos, né? Aí, aqui tem um exemplo do que a gente acabou de ver agora. Professora, quantos reinos existem nos seres vivos? Existem 5 reinos dos seres vivos e a gente vai entrar mais a fundo dentro desses reinos numa próxima aula. Mas aqui, o importante é saber que existem 5 grandes reinos: os animais, os vegetais, os fungos, os protistas e os moneras. Aqui eu dei o exemplo do reino animal. Então, no reino animal, dentro desse grupo, eu tenho anêmona, peixe, estrela, aranha, o boi, leão, homem, onça, gato, planário e sapo. Olha o quanto de animal eu tenho dentro desse reino. Isso é um exemplo, porque a gente tem muito mais. O reino animal. Aí ele deu um exemplo aqui do filo cordata. Então, ó, reparem que do reino animal para o filo cordata já diminuíram alguns animais. Quais animais, por exemplo? Ó, a estrela não é. Que mais? A anêmona não é. Professora, se elas não são do filo cordata, que grupo elas estão? Bom, elas estão em outro grupo, que não o cordata. Porque o filo cordata são animais que possuem características em comum, tá? Do filo cordata. Aí, passando para a classe, a gente tem aqui o exemplo da classe mamália. Ah, professora, alguns animais já foram embora. O sapo. O sapo não é da classe mamária? Não, porque essa classe, a principal característica é glândulas mamárias. Sapo dá leite? Não, não dá, né? Então, ele foi eliminado. Professora, para que classe ele foi? Para uma outra classe, tá? Que não a mamária. Uma outra classe que enquadra as características do sapo. Aí a gente tem a ordem carnívora, tá?
Ô, professora, mas aqui a gente come carne, professora? Como assim o homem não está na ordem carnívora? O homem, ele tem uma alimentação muito diversificada, ele é onívoro, né? Que ele come carne e vegetal. Então, ele não é necessariamente da ordem carnívora. Então, ele vai para outra ordem, tá? A ordem dos primatas. Aí, aqui, a família Felidae, então, continuou os mesmos animais, ou seja, eles são dessa família. O gênero, aqui, Panthera, né? Que ainda é o leão e a onça, mas, ó, o gato não é desse gênero. O gato é do gênero Felis. Professora, como você sabe? Por quê? Porque esse aqui é um nome científico do gato. E a primeira letrinha desse nome, aliás, a primeira palavra desse nome científico, ele se refere ao gênero. Então, ó, o gênero aqui é Felis, não é Panthera. Então, ele não é desse mesmo gênero que o leão e a onça. E a espécie é a Panthera onca e Felis catus. Então, são diferentes tipos de espécies. Aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Panthera onça e Panthera leo. Professora, mas eles têm o mesmo nome, né? Só o segundo que muda. O que é isso? Quer dizer que eles são irmãos? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eles são do mesmo gênero, ou seja, eles são indivíduos parecidos, mas que eles têm diferenças, tá? Características fisiológicas, anatômicas. Por isso, eles são de espécies distintas, beleza? Então, ó, isso aqui é uma espécie, isso aqui é uma espécie. Mas eles são de espécies diferentes, porém participam do mesmo grupo de gênero, né? O gênero Panthera, beleza? E, professor, esse nome de espécie com dois nomes, você falou ali do gato, eu sei que é gato, não sei o que é esse nome aí. Bom, isso mesmo. As espécies, né, que é o último nível aí da taxonomia, ela varia de lugar para lugar. Por exemplo, gato aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é cat, aí lá na Austrália é isso, na França é isso. Então o nome ele vai variando conforme o local, né? Isso a gente chama de nome vulgar. Vai variando de local a local. Pensa só que um grupo de cientistas se reuniram dentro de um congresso e um fala gato, aí o outro não entende do que animal que ele está falando. Aí o outro fala cat. Aí essa falta de comunicação, isso atrapalha no meio científico. Então, Linneu, pensando nisso, naquela época, muito tempo atrás, não foi ontem, não foi anteontem, faz tempo, ele pensou assim, por que a gente não uniformiza tudo e faz algumas regras para um nome ser igual para todos os lugares do mundo? Que é isso que eu denomino de nome científico, tá? Então, um nome científico é um nome padronizado de cada espécie. Então, cada espécie tem um nome científico. Ah, professor, então qualquer um pode dar esse nome? Não, não é bem assim. Esse nome científico tem algumas regras, tá? E essas regras a gente vai falar um pouquinho agora. Por exemplo, vamos andar para cá. Então, quais são as regras do nome científico? Primeiro, né, esse nome científico a gente chama de nomenclatura binominal. Ó, o próprio nome já diz, nomenclatura, nomes. Binominal, ó, bi. Bi quer dizer dois. Então, dois o quê, professora? Os nomes científicos são compostos por duas palavras, tá? Por exemplo, vamos usar o exemplo do gato lá que a gente viu. Então, ó, esse é um nome científico composto por duas palavras, né? A primeira palavra, ela sempre tem que estar em maiúsculo. A segunda palavra sempre iniciar em minúsculo. Ai, professora, por que isso? Por que isso? Regras. Regras para diferenciar esses nomes científicos das demais palavras dentro de um contexto aí, tá? Então, é preciso seguir essas regras. Outra coisa, os nomes precisam ser derivados do latim. Professora, latim? Por que latim? Pensa só. Antigamente, a gente chamava vós me se. Aí, agora, de um tempo para cá, é você.
Agora já não temos na internet, é VC mesmo, eu já uso a palavra, já corta tudo, né? Pensa que a palavra ela modifica ao longo do tempo. Então, utilizando o latim, que é uma língua morta, não mais utilizada hoje em dia, ela prevalece, ela não sofre mudanças. Então, isso é mais fácil para todo mundo ele compreender e falar isso, né, denominando os nomes científicos. Então, por isso, usa-se o latim, porque é uma língua morta, não mais que sofre alterações. Tá? Então, latim, 2 palavras, a primeira em maiúsculo, a segunda em minúsculo. Outra coisa importante. Gente, quando eu estou escrevendo, eu estou fazendo uma carta lá para um pesquisador muito importante, eu vou escrever manuscrito. Se você vai colocar um nome científico na sua carta, falar sobre uma espécie que você achou, por exemplo, você estudou, você vai sempre sublinhar. Professora, eu tô cansada, pode ser sublinhar tudo aqui? Precisa separar? Não pode fazer tudo junto, sublinhado. Sublinha uma palavra, sublinha a outra, tá? Agora, se você é mais moderninho, está escrevendo, está digitando, você vai fazer o seguinte, você vai colocar ou itálico, só que o que é itálico? Aquela forma que a letrinha fica assim, ó, sabe? Deitada, então, aquele é itálico. Ou sublinhado, quando dá aquele, que as letras ficam mais grossas, né? Então, itálico, sublinhado, ou, aliás, sublinhado aqui, né? Assim é itálico. Vou voltar, então. Itálico, sublinhado, ou negrito, que é negrita. Ai, meu Deus, as palavrinhas ficam mais grossas, né? Mas quando eu estou digitando, então é itálico e negrito. Quando eu estou escrevendo, sublinhado, beleza? Então foi assim que foi padronizado a nomenclatura dos nomes científicos. Professora, vai ser sempre esses 2 nomes, sempre assim? Eu já vi, professor, que tem uma vez que eu vi na internet que tinha um nome aqui no meio falando de uma espécie. É o seguinte, lembre que a classificação é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Mas como a vida sempre tem algumas... Nunca é o padrão, sempre tem uma coisa diferentinha. Ainda existe a subespécie, o subgênero, o subreino. Existem ainda classificações dentro dessas grandes classificações. Aí, quando existe subgênero, tem um complemento aqui dentro dessa palavra, tá? Mas agora o que eu quero que você entenda é que, formado por 2 palavras, origem em latim, primeira maiúscula, segunda minúscula, e para mim já tá ótimo, tá? Aí lá mais pra frente no ensino médio, quando aprofundar mais esse conceito, esse tema, aí você vai ver as regras quando tem o subgênero, a subespécie, belezinha? Então é o seguinte, ó, a gente termina a nossa aula de classificação, lembrando que é importantíssimo classificar os seres vivos, porque assim fica mais fácil da gente estudar. Imagina a gente estudar numa maior bagunça, bicho pra cá, e quem é parecido com quem? Então é importante a classificação para a gente entender e compreender o estudo desses seres vivos. Aí agora vem a dica, hein? Sabe aquele quarto bagunçado? Vamos agora, depois dessa aula, arrumar o seu quarto usando um critério, né? Lembra que na classificação precisa utilizar sempre um critério. Qual que é o critério? Roupa suja? Roupa lavada? Né? Então é o seguinte, terminamos nossa aula aqui e até a próxima. Tchau, tchau.